Olá, meus queridos alunos, estamos de volta aqui no Centro de Ensino Médio 10, dando continuidade a este projeto. Então vamos lá. Na nossa primeira aula a gente viu princípios de razão e proporção. Nessa segunda aula, dando continuidade, é uma aula de regra de 3 simples, onde a dinâmica dessa aula eu vou apresentar algumas situações teóricas pertinentes ao assunto e já na sequência eu vou fazer uma resolução de exercícios. A lista de exercício é composta em média aí por 10 exercícios, vai ficar disponível na descrição para os alunos do CEM 10, também tem lá na plataforma esses exercícios. Dos 10 exercícios eu vou resolver sempre aqui cerca de 4 ou 5 exercícios dentro da dinâmica da aula aqui, dentro de uma proposta de resolução. Ok? Então, dando início, a aula de hoje, a aula de número 2, é uma aula de regra de 3. Um dos conteúdos bem significativos aí do nosso ensino matemático. A regra de 3, na verdade, ele é um processo de resolução de problemas. É possível, inclusive, em diversos exercícios, que ao invés de aplicar a regra de 3, você possa vir a aplicar outros procedimentos. Porque a regra de 3 não é um conteúdo em si, é mais um procedimento de resolução de exercício. A gente vai separar a regra de 3 em 2 módulos, a regra de 3 simples e a regra de 3 composta. A gente diz que a regra de 3 simples é uma regra de 3 quando envolve 2 grandezas, e caso envolva 2 ou mais grandezas, no caso mais de 2 grandezas, você está diante do que a gente denomina aí como uma regra de 3 composta. Então a regra de 3 simples, a gente primeiro precisa separar isso em 2 situações. Em grandezas diretamente proporcionais, vamos abreviar aqui, e segundo, em grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá, meus queridos. Grandezas diretamente proporcional. O que vai acontecer? A gente vai ter 2 grandezas, vou simular aqui, G1 e G2, a gente tem 2 grandezas, e a forma que essas grandezas vão se relacionar. Normalmente, no problema de regra de 3 simples, a gente conhece 3 valores e quer descobrir um quarto. Daí que surge o nome regra de 3, a gente conhece 3 valores. Na regra de 3, numa aplicação diretamente proporcional, o aumento de uma grandeza leva ao aumento proporcional da outra. Isso a gente chama de diretamente proporcional. A gente vai aplicar aquela primeira regra da razão e proporção, vista no vídeo de número 1, que é a igualdade entre razões. A igualdade entre razões a gente chega simplesmente e multiplica cruzado. Então multiplicou cruzado aqui, você está aplicando uma regra de 3 de forma direta. Vamos a um pequeno exemplo aqui, a um exemplo básico. Vamos supor que o problema envolva o número de máquinas e a quantidade de peças que essas máquinas devem produzir. Então, quanto maior a quantidade de máquinas, maior a quantidade de peças que essas máquinas produzirão. Então, quando o aumento de uma leva ao aumento proporcional da outra, estamos diante de uma aplicação de regra de 3 direta. E essa regra de 3 direta, conforme observamos, a gente vai multiplicar cruzado os valores envolvidos. Agora, a gente tem também a situação chamada inversamente proporcional. Simulando a mesma teoria, teremos 2 grandezas, grandeza 1, grandeza 2. Nessa situação, também teremos 3 valores para descobrir um quarto, porém, aqui é o seguinte, o aumento de uma grandeza acarreta a diminuição proporcional da outra. Então, teoricamente, eu teria que inverter um dos lados antes de fazer a multiplicação. Só que a gente vai uma pequena dica. Ao invés de fazer isso daqui, vamos simular, rapidinho. A está para B, aí eu inverto porque está inversamente proporcional. C está para X, X está para C. Eu teria que fazer esse procedimento para aí sim gerar uma igualdade entre razões, para daí então eu multiplicar cruzado. Agora para tudo. Se você observar, o A multiplicou com C. A multiplicou com C. E o B multiplicou com X. Logo, ao invés de eu parar o problema para inverter um dos lados para multiplicar cruzado, eu posso simplesmente fazer uma multiplicação que eu costumo chamar de multiplicação em linha. Eu já sei que vocês conheciam bem
o famoso cruz credo aí da matemática, a multiplicação cruzada, só que apresento agora a multiplicação em linha. E não confundam, quando é diretamente proporcional, faremos a famosa multiplicação cruzada. E quando for inversamente proporcional, para não perder tempo, a gente vai multiplicar em linha, o de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Rapidinho, vamos fazer um pequeno exemplo. No nosso exemplo inicial, tínhamos máquinas e peças. No nosso exemplo agora, vamos colocar as mesmas máquinas produzindo peças, porém, a relação envolvida é o tempo para produzir essas peças. Então, quanto mais máquinas eu tenha, eu consigo produzir essas peças em menos tempo. Então, o aumento de uma gera a diminuição da outra. A gente chama isso de inversamente proporcional. E olha a dica, ao invés de multiplicar cruzado, nesta situação a gente vai multiplicar em linha. Então, a teoria aqui da regra de 3 é simples. Basicamente, a gente tem que saber identificar grandezas diretas e inversas. No próximo quadro de resolução de exercício, a gente vai treinar bastante esse tipo de aplicação, essa classificação direta e inversa, e na sequência também resolveremos exercícios. Começando um pequeno treino aqui acerca da regra de 3 simples, o passo inicial é saber identificar se as grandezas são diretas ou inversas. Prática, simples. Determine em cada caso se a relação entre as grandezas é de proporção direta, marcaremos com a letra D, ou inversa, com a letra E. Então, esse primeiro exemplo, inclusive, já foi citado, o número de máquinas funcionando e a quantidade de peças que elas produzem durante um mês. Então, olha só, esse exercício envolve máquinas e as peças que elas produzem durante um mês. Bom, o raciocínio sempre será o mesmo. A gente pode considerar o aumento de uma e questionar o que acontece com a outra. Então, se eu tenho mais máquinas, eu consigo produzir mais peças ou menos peças? Com mais máquinas, eu consigo produzir mais peças. Gabarito, grandeza direta. E vamos avaliando. Número de operários trabalhando e o tempo que eles levam para construir uma estrada de 10 km. Agora envolve operários e o tempo que eles levam para construir uma estrada de 10 km. Professor, e a estrada? Não, a estrada é fixa. Isso daqui são grandezas variáveis, é aquilo que eu posso variar. Então, se eu coloco mais operários trabalhando, eu consigo realizar essa obra, essa estrada, em mais tempo ou menos tempo? Óbvio, menos tempo. Então, o aumento de uma está acarretando a diminuição da outra, chamamos isso de grandezas inversas. Então, letra A direto, letra B inverso. Letra C. A velocidade de um ônibus e o tempo que ele leva para fazer uma viagem de Brasília a São Paulo. A viagem é fixa, é de Brasília a São Paulo. O que vai variar é a velocidade e o tempo. Grandezas bastante utilizadas aí na física. Então, a velocidade e o tempo. Quanto mais veloz eu esteja, eu chego mais rápido. Aí coloca a seta para cima? Claro que não. Quanto mais veloz eu esteja, eu chego mais rápido. Mas isso significa que vai decorrer menos tempo. E isso, temos de novo duas grandezas chamadas inversamente proporcionais, do qual o aumento de uma acarreta a diminuição da outra. Próximo, a velocidade de um ônibus e a distância percorrida por eles em 3 horas. O tempo é fixo. O que está variando aqui é a velocidade e a distância. São as duas grandezas envolvidas, velocidade e distância. Vamos lá? Quanto mais veloz eu esteja, eu consigo atingir uma distância maior em menos tempo. Isso daqui é importantíssimo para a física. Velocidade e tempo são grandezas inversas e velocidade e distância são sempre grandezas diretas. É para isso que você aumenta a velocidade. Você aumenta a velocidade de um veículo para conseguir percorrer uma maior distância em menos tempo. Bom, letra E. A quantidade de ração e o número de animais que podem ser alimentados com ela durante uma semana. Grandezas envolvidas, a ração e o número de animais. E aí já vai pensando aí. Quando eu relaciono o alimento com a quantidade de animais aqui, eu terei grandeza se relacionando de qual forma? Direta ou inversa? Então pensa um pouquinho e vamos lá à resolução. Qualquer coisa, pausa o vídeo aí e raciocina antes da resposta. Mas, se eu tenho mais alimento, disponível, mais ração, eu vou conseguir alimentar mais animais ou menos animais? Com certeza, mais animais. Quando eu tenho mais alimento disponível, eu consigo alimentar mais animais.
você está diante também de uma grandeza direta. Então, temos aqui o gabarito da questão e vamos para as próximas resoluções. Então, vamos à questão de número 2, questão de regra de 3 simples. Agora sim, aplicações com cálculo. Para a criação de codornas, um criador usa o espaço de 12 metros quadrados para 250 codornas. Já vou anotar isso. Esse exercício, o que ele está envolvendo seria o espaço em metros quadrados e a quantidade de codornas envolvidas. Esse exercício me disse que a cada 12 metros quadrados eu consigo guardar 250 codornas. Nessa situação, para criar 375 codornas, na hora da montagem do problema, observe para ficar cada grandeza respectivamente abaixo de cada grandeza. Nessa situação, para criar 375 codornas, mantendo o mesmo espaço para cada ave, ele usará, e quer saber quantos metros, só para constar, questãozinha do CESP, qualquer uma dessas questões de concurso ou vestibular, vocês podem estar pesquisando também na internet, que os senhores vão ser direcionados aí a fóruns de discussão, de resolução e por aí vai. Ok? Bom, quanto mais espaço eu tenho, quanto mais metros quadrados eu tenho, eu consigo acondicionar mais ou menos codornas. Professor, eu não consigo enxergar isso. Você tem que imaginar. É uma interpretação. Então imagine que você tem um espaço assim e um espaço bem maior. Onde é que você consegue acondicionar, guardar mais codornas? Onde tem um espaço maior. Então, quanto maior o espaço eu tenha, mais codornas eu consigo guardar. Grandeza direta. Agora vamos lá. Lembra do início da aula. Quando a grandeza é direta, você vai multiplicar cruzado. Caso a grandeza seja inversa, aí você multiplicaria em linha. Então, isso daqui é a única parte a ser memorizada. Grandezas diretas, multiplica cruzado. Grandezas inversas, você vai multiplicar em linha. O de cima com o de cima, o de baixo com o de baixo. Essa dica é simplesmente para evitar perder tempo invertendo. Agora, continhas básicas, vamos lá? 250 vezes x, 250x. 12 vezes 375. É a hora que você vai parar e fazer a continha aí. Eu já vou fazendo. Aqui dá um total de 4.500. Que, por sua vez, esse valor que está multiplicando passa dividindo. Né? Lembra dos princípios básicos de equação. X será igual a 4.500 dividido para 250. É possível a simplificação do zero aqui para facilitar a conta, gerando 450 dividido para 25. 450 dividido para 25 nos dá um total de 18 metros quadrados. Volte à questão. Professor, não tem 18 metros quadrados aqui. É porque a resposta está em intervalos. É bom que você vá se acostumando com esse tipo de questão. Letra A, menos de 16? Não, não é um intervalo que cabe isso. Letra B, 16 a 17,5? Também não. Letra C, mais de 17,5, menos de 19. Justamente, nossa resposta está dentro desse intervalo. Você tem como gabarito aí, justamente a letra C. Meus queridos, questão de número 3, uma questão que envolve também um pouco de física, a ideia de velocidade e tempo, mas a gente vai resolver ela exclusivamente por princípios de regra de 3, básica. Vamos lá? Ao viajar com velocidade média de 80 km por hora, um trem faz o trajeto entre duas cidades em 3 horas. Opa, essa é clássica. É o famoso velocidade e tempo. Então vamos anotar isso. A velocidade média do trem é de 80 km por hora. E o tempo, vamos só para lembrar, aqui está em horas, km por hora. E o tempo do trajeto entre as duas cidades é de 3 horas. A partir do próximo mês, esse trem será substituído por outro que consegue desenvolver a velocidade média de 120 km por hora. E ele quer saber qual seria agora o tempo da viagem, x. Bom, isso aqui é clássico. Muita gente vai resolver um problema de regra de 3, fez sua montagem bonitinha, lembra da época de escola, mas a maioria chega, não interpreta o exercício e multiplica cruzado. Isso é a base, a maioria chega multiplicando cruzado. Antes de multiplicar cruzado, a gente tem que ter uma prévia interpretação. Se eu aumento a velocidade desse trem, eu chego mais rápido, ou seja, diminuo o tempo. A ideia é essa, chegou mais rápido é porque decorreu menos tempo. Isso daqui é uma ideia inversa. Inversa, de acordo com a nossa dica, não é para multiplicar cruzado, é para multiplicar em linha. Caso queira cortar esse zero com esse zero, todos esses números um embaixo do outro, eles estão em razão. E a razão cabe simplificação. Então, vamos lá? 12 vezes x, 12x. 8 vezes 3, 24. De novo, finalzinho é sempre muito parecido. O número que está multiplicando passa dividindo.
dando que x será igual a 24 dividido para 12. 24 dividido para 12 dá um total de 2 horas, e essa foi fácil. Gabarito aqui do nosso exercício. Questão de número 4. A questão 4 diz assim: 3 torneiras completamente abertas enchem um tanque em 1 hora e 30 minutos. Quantas torneiras de mesma vazão que seriam necessárias para encher o mesmo tanque em 54 minutos? Grandezas envolvidas, torneiras e o tempo, não é isso? E o tempo que essas torneiras levariam para encher esse tanque. A questão observa que são 3 torneiras, e essas 3 torneiras, elas enchem um tanque em 1 hora e 30 minutos. Porém, tem um probleminha. 1 hora e 30 minutos, eu tenho que jogar sempre aqui para a grandeza menor. 1 hora, a gente sabe que 1 hora é 60 minutos, e 1 hora e 60 minutos descompõe 90 minutos. Então, nosso tempo aqui, como referência, é um tempo em minutos. Quantas torneiras, opa, a pergunta já surgiu, quantas torneiras de mesma vazão, que essas seriam necessárias para encher o tanque em 54 minutos? Em 54 minutos. Não se deixe levar pela emoção e chegar e multiplicar cruzado. Espera um pouquinho. Se eu tenho mais torneiras, eu consigo encher esse tanque em mais tempo ou menos tempo? Escutei a resposta daí. Menos tempo. Então, grandezas inversas. Se eu tenho mais torneiras, eu encho mais rápido. Se eu encho mais rápido, decorre-se menos tempo. Como é que a gente vai multiplicar esse exercício? É aquela famosa multiplicação em linha. 54 vezes x, 54x, e 3 vezes 90, 270. Logo, quem está multiplicando, passa dividindo, e a história é exatamente a mesma. X será igual a 270, dividido para 54. Essas 5, para fazer em 54 minutos, você precisaria de exatas 5 torneiras. Então, o gabarito aqui da questão, letra D. Então, vamos à resolução da questão 5. E é uma questão que ela vai envolver um pouquinho também do conceito de área. No decorrer do exercício aqui, a gente explica mais detalhes. Então, a questão diz assim: ó, para construir um muro com área de 35 metros quadrados, um pedreiro gastou 5 dias de trabalho. Bom, vamos às grandezas envolvidas. É a área do terreno em metros quadrados e a quantidade de dias. Então, olha só. É a área do terreno em metros quadrados, então seriam 35 metros quadrados, e a quantidade de dias, que nada mais é do que o tempo, né? Vamos colocar o tempo em dias, 5 dias. Quantos dias, a pergunta já foi feita, para que esse pedreiro irá levar para construir um muro com 12 metros de largura e 7 de altura? E aqui seria o detalhe da questão, onde é que eu coloco esse 12 e esse 7? Aqui não é regra de 3, é regra de 4, já tem 4 valores. Ou algum candidato aí que não tivesse uma boa base matemática poderia ficar um pouco confuso. Mas vamos lá. O nosso conceito de área. Área nada mais é do que a superfície da figura. Aqui eu tenho uma dimensão de 12 por 7. Como eu tenho uma dimensão de 12 por 7, a multiplicação dessas duas dimensões que me dá justamente a grandeza chamada área. Então, qual é a área dessa figura? Nada mais é do que 12 por 7. 12 por 7 dá um total de 84, mas você pode deixar assim mesmo. 12 por 7. Então, 12 vezes 7 daria 84. Bom, forma de multiplicar. Quanto maior a área do terreno, esses pedreiros, essas pessoas que estão trabalhando, gastariam mais dias ou menos dias para terminar a obra? Bom, por uma percepção lógica, eles gastariam mais dias. É um terreno maior a ser trabalhado. Como eles têm mais área para ser trabalhada, eles gastam mais dias. Forma de multiplicar. Como é direto, você vai multiplicar cruzado. Bom, isso daqui eu vou usar uma malandragemzinha aqui, por isso que eu deixei 12 por 7 assim. Imagine que você está numa situação como eu aqui, sem a calculadora. Então você vai fazer 35 vezes x, 35x. E 12 vezes 7 vezes 5, dá 84 vezes 5, e 84 vezes 5 dá 420. Posso colocar 420? Mas não, eu vou fazer assim, ó, 12 vezes 7 vezes 5. Em vez de estar fazendo a conta, eu estou armando a conta. E quando eu faço isso é porque eu vou buscar alguma simplificação. Já estou te preparando para o próximo tópico. Na regra de 3 composta, como são muitos números, ao invés de sair multiplicando tudo e perdendo muito tempo, eu vou montar as questões buscando simplificações. Seria uma estratégia a ser feita sem calculadora. Vai ficar 12 vezes 7 vezes 5 dividido por 35. Não é isso, senhores? Quem está multiplicando
Passa dividindo. Bom, já visualizei uma simplificação aqui que vai gerar rapidamente o gabarito. Bom, você poderia simplificar o 35 com 7, tal qual poderia simplificar o 35 com 5, só que eu vou mais além. Quanto que é 7 vezes 5? 7 vezes 5 não é 35? Então eu já vou cortar 7 vezes 5 com 35. Pode? Com certeza pode, gerando o gabarito de forma direta. Então, resposta desse exercício, 12 dias. Ok? Gostou? Então, a gente está encerrando aqui a nossa aula de número 2. Tem mais exercícios para os senhores treinarem aí na lista da descrição. E também, para os alunos aqui do 110, está disponível dentro do Google Sala de Aula todas essas listas de exercícios, lista 1, lista 2, de acordo com as nossas aulas. A nossa próxima aula, aula de número 3, é uma aula de regra de 3 composta. Então, até lá, senhores.